podem ficar sentados mesmo. Paz do Senhor, irmãos. Que a paz gloriosa do Senhor esteja conosco nesta noite. Vamos ler em Daniel 10. Daniel 10. A partir do versículo 5. Amém. Levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e esconderam. Fiquei, pois, e só eu contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, ouvindo-a e caí sem sentidos, rosto em terra. E eis que uma certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estais atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender-se e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém, irmãos? Podemos sentar. Aqui estamos vendo Daniel. O texto fala a visão de Daniel no rio Tigre. E Daniel tem uma visão do futuro. O Senhor estava mostrando para ele o futuro. Ele, lendo o livro ali de Jeremias, e ele via que os dias de cativeiro de 70 anos, nada estava acontecendo, ele estava se findando. E ele ali aflito, ele se propôs a orar 21 dias. 21 dias, Daniel ele se prostrou e começou a orar. E aqui, esse texto aqui, creio que o anjo do Senhor, foi o próprio Senhor que apareceu para ele, né, no rio Tigre. E ali o Senhor, ali, falando com ele, sobre o que viria a acontecer. E que ele era um homem muito desejado, muito amado, porque ele estava ali buscando a presença do Senhor. E quando ele sentiu ali, ele não tinha forças nas pernas, não tinha força no corpo, tal grandiosa e gloriosa foi aquela presença, aquela glória que veio ali sobre ele. E ali Daniel não tinha forças para se levantar. E o Senhor, como aqui, deu essa visão extraordinária ali para Daniel. O Senhor quer nos levantar, irmãos, e nos dá visões também, visões maravilhosas, né? Visões grandiosas. Então, Daniel tinha um anjo ali maligno,
E aquele anjo maligno não queria que ele recebesse a bênção, o príncipe da Pérsia, que são demônios ali que são enviados para que os servos do Senhor não recebam a bênção. Como o bispo falou, que há uma guerra muito grande no reino espiritual. Nós não enxergamos os demônios, mas eles existem. E quando você se coloca num propósito de oração, num propósito de jejum, eles estão ali, sempre ali se levantando para que nós desistimos, mas Daniel ali não. E o Senhor ali, diz aqui a palavra, o Senhor falando para ele, que no primeiro dia, que ele se prostrou, que ele colocou ali o seu joelho, ali em oração, no primeiro dia, o Senhor ouviu a oração dele, o Senhor ouviu o clamor dele, o Senhor aceitou o jejum dele, mas esse príncipe da Pérsia, que é um principado, veio tentar roubar a bênção dele, mas o Senhor não deixou, porque o Senhor ali enviou ajuda, o Senhor enviou ali o anjo Miguel, e eles guerrearam ali para o Senhor, foi 21 dias de batalha, 21 dias, e Daniel ali não se reteve ali, não, porque ele podia falar, mas 21 dias, eu quero essa resposta do Senhor, eu quero que algo aconteça na minha vida, e Daniel ali, se prostrou ali, aqueles 21 dias, se derramou diante do Senhor, e aquela guerra no reino espiritual ali, os demônios lutando e guerreando ali contra Daniel, mas o Senhor estava ali, e enviou o anjo dele ali. E os poderes satânicos, eles querem impedir o recebimento de revelações para a nossa vida. Então é necessário, quando nós temos algum problema, quantas vezes nós trazemos aqui para a igreja, pedimos para o bispo Davi orar, pedimos para a pastora orar, pedimos por quê? Porque nós sozinhos não conseguimos, irmãos, e aqui nesse altar é pregado, é falado, que é necessário você ter conhecimento da Bíblia, é necessário você ter conhecimento da palavra, é necessário, porque quando as guerras virem, quando as batalhas vir, você vai ter um escape, o Senhor vai te dar estratégias e você vai vencer. E eu vejo aqui na vida de Daniel, eu vejo aqui, um servo de Deus Altíssimo, e ele se propôs a orar, ele se propôs a jejuar, ele se propôs, ele não se conformava que o povo de Israel ali, saiu ali cativo, foram arrastados, crianças, jovens, o povo de Israel foi ali, tirado ali, de forma violenta, e ele também, né, foi levado cativo, e quantos anos os profetas ali avisando, para o povo de Israel se converter, o povo de Israel mudar as atitudes, o povo de Israel se levantar, e nós estamos vivendo dias assim, porque é falado, se levantem em oração, é falado, se levantem para orar, se levantem em batalhas espirituais, e muitas vezes são poucos, são os mesmos, e o Senhor quer nesta noite nos levantar, como levantou ali a Daniel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Daniel, ele não desistiu do seu povo, Daniel não desistiu do seu Deus, Daniel não desistiu do seu país, Daniel lutou até o fim. E o Senhor, nesta noite, quer te dar essa força, esse refúgio, esse fortalecimento que Ele deu ali para Daniel. O Senhor quer nos dar nesta noite, o Senhor quer nos revestir, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que o dia mau vem a qualquer hora.
A qualquer momento vem o dia mau, que é o dia da má notícia, o dia da tribulação, o dia da enfermidade, o dia da oposição, o dia do desemprego. E nós precisamos, como igreja, nos posicionar, ler a palavra, orar, não desanimar diante de qualquer problema que estamos enfrentando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Para Deus vir ali falar com Daniel daquela forma tão linda, homem muito desejado, homem muito amado, porque verdadeiramente ele estava ali na posição que Daniel era conhecido ali no céu, pela grandeza, pelo que ele buscava a Deus, pela sinceridade dele, pelo posicionamento dele diante de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, constantemente em guerra, constantemente em batalhas, constantemente, cada um aqui tem batalha dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio dos filhos, cada um tem uma batalha, e aqui é ensinado, buscar ao Senhor, enquanto se possa achar, invocá-lo, enquanto Ele está perto, não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui nessa terra, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que nós temos um adversário, e que nele há a astúcia, a esperteza, a malícia, e ele revela habilidade para enganar, para iludir. Ele faz armação, ele faz artimanhas, ele faz ciladas contra qualquer um que se coloca ali diante dele. E esse é o inimigo das nossas almas. Se ele tem todas essas habilidades, aí que nós devemos orar mais, irmãos. Dobrar a nossa oração, dobrar cada dia mais o nosso clamor e estar orando e jejuando. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aqui eu vejo Daniel ali, quando ele começou a ler o livro e viu que algo ali não estava acontecendo, os anos estavam passando, os 70 anos e nada vinha acontecer, ele começou a orar. E a palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, né? As nossas armas, você não pode sair brigando com um, batendo boca com um. As nossas armas não são carnais, mas as nossas armas, as armas da nossa milícia são poderosas em guerra para a destruição das fortalezas. Quais armas que Daniel foi ali buscar? Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi clamar ao Senhor, né? Foi clamar ao Senhor. Então a palavra do Senhor que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra potestades e principados malignos. A nossa luta é contra o príncipe das trevas que estão nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Como o bispo estava falando, nós não enxergamos as regiões celestiais, mas nós temos que buscar. E a palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor ali, Daniel estava se fortalecendo ali, se prostrando, buscando a presença do Senhor, jejuando ali e buscando a presença dEle. Então, e a palavra do Senhor diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, tendo feito tudo isso, permaneceis firme. Portanto, permaneceis trazendo o cinturão da verdade e se revestindo da couraça da justiça, usando o escudo da fé, com a qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então é importante nós estarmos com as nossas armas como bom soldado de Jesus Cristo,
Paulo estava ali como bom soldado de Jesus Cristo, e ele escrevendo em Efésios: precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Grandioso é o nome do Senhor. Quantas batalhas nós enfrentamos agora em 2023, 2022, 2021. Teve uma batalha que nós estávamos aqui, quando iniciou a pandemia. A pastora falou: vamos orar. Foi terrível a pandemia. Os primeiros dias veio angústia, veio opressão, veio assim um desespero. Você não podia sair na rua, você não podia sair para lugar nenhum, você não poderia sair para trabalhar. E a pastora ali: vamos numa batalha de oração. 12 horas de oração. Poucos vieram, mas aqueles que vieram, cada dia que estava sendo fortalecido pelas palavras, pelas orações, pelas ministrações pela manhã aqui. Nós estamos vencendo aquela pandemia, e eu creio que em nome de Jesus, logo, logo vai ser o final, mas nós estávamos aqui orando. Então é importante, irmãos, eu sei que orar é difícil, orar dá sono, orar acontece, você começa a ler a palavra, dá sono, você começa a orar, dá sono aí, e parece que um peso muito grande vem sobre você, mas é ali que você deve resistir, aí o Espírito Santo começa a te encher, você começa a glorificar, a exaltar o nome dEle, e ali aquele sono, aquela canseira, aquele enfado, aquela guerra na sua mente, aqui é uma guerra muito grande na mente, e só o Espírito Santo ali para te fortalecer, e o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos revestir, como Ele revestiu ali a Daniel, porque Satanás quer sempre impedir as nossas orações, e como Daniel, homem de oração, diz aqui que ele orava 3 vezes no dia, era determinado no jejum, determinado na oração, perseverante nas orações, perseverante. Ele não começava uma campanha e desistia, não parava ali não, ele perseverava ali até o fim ali nas orações, tanto que quando ele começou esses 21 dias, no primeiro dia ele podia desistir, mas a palavra do Senhor que ele perseverou, que ele orou e ficou ali naquela batalha, e o anjo ali do Senhor foi ajudar ele ali, para que aquela batalha fosse vencida. Então nós não podemos desistir dos seus propósitos. Qual os seus propósitos nesta campanha, O bispo fala para a gente colocar aqui os propósitos no caderno, na caixinha de oração, para você escrever. Não desista dos propósitos de oração que Deus colocou no seu coração. Não desista dos seus propósitos, como o Senhor ali revestiu a Daniel, Ele quer nos revestir também, Ele quer nos fortalecer também, Ele quer nos encher da presença dEle. E eu lembro em Lucas, na parábola do juiz injusto, diz assim, no versículo 18, 7, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele, de dia e de noite. Será que Deus não vai lhe responder? Então não desista, irmãos, do seu propósito, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, não desista, vamos lutar com as armas que Daniel lutou ali, não com as armas carnais, mas com as armas espirituais, buscando a presença do Senhor, revestindo-se da armadura de Deus, e nós só vamos ser revestidos, lendo a palavra, buscando entendimento na palavra, orando, jejuando e buscando a presença do Senhor. E o mais importante, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que nos enche e que nos fortalece. Neemias também, nos 52 dias de jejum, de oração,
ele reergueu aqueles muros, porque ele não desistiu. Não desistiu. Quando ele viu aqueles muros caídos, ele foi chorar, foi orar e foi buscar estratégias no Senhor, né? E o Senhor ali o revestiu e deu estratégias para ele. E o povo de Israel também, quando ele estava ali lutando, Josué estava ali na frente. E quando chegando a noite, e Josué queria que o povo israelita ali vencesse, e Josué só fez uma oração, para que o sol parasse, para que eles ganhassem aquela batalha, e Josué orou, e o sol parou. Que poder extraordinário é esse? É o poder da oração, é o poder do clamor do servo do Senhor, e poucos, muito poucos, são aqueles que buscam como o Senhor tem pedido, tem falado: buscar-me-eis e me achareis, quando me procurares de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então, nesta noite, o Senhor está falando em oração, está falando em jejum, está falando em clamor, para nós não desistirmos, e as nossas armas é a palavra do Senhor, é a espada do Espírito que vai nos revestir e que vai nos fortalecer. Outra batalha de oração, que esse ano passado, esses 2 anos, foi muito difícil, mas num culto de segunda-feira, eu escrevi num papelzinho, o Espírito Santo falou: escreve e pede ajuda, né? Porque a gente fica abatido, Aí eu escrevi, coloquei um pedido de oração, e na hora que o bispo estava indo embora, eu entreguei na mão dele, né? Um pedido de oração, pedi para o bispo orar. E foi 2 anos, irmão, difícil, de batalha. Pegava um serviço, não dava, pegava outro, não dava. E a gente se abate e é difícil. Mas eu falei: eu vou colocar na mão do anjo da igreja, porque eu sei que ele vai me ajudar. Pastor, ali os 2 juntos vão orar. E foi uma batalha de oração, né? Orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, para que o Senhor ali nos desse vitória. E nessas segundas-feiras que o bispo está fazendo, o Senhor me deu a resposta, o Senhor me deu a vitória, Deus abriu uma porta. Ainda o bispo estava pregando aqui e falou: Deus está abrindo uma porta para você, Odaí. O bispo falou. E teve uma segunda-feira também, que eu estava ministrando na palavra, a pastora dirigiu-se ao pastor Odaí e falou: creio em milagre, pastor Odaí? E ele falou: creio em milagres, né? Então, são batalhas de oração, irmão, são batalhas. Se é uma batalha, nós precisamos nos esforçar mais. Se é uma batalha, nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais. Daniel ali não se prostrou diante daquele principado. E nós sabemos que o nosso país está envolto num principado muito grande e maligno. Os servos do Senhor têm que levantar, têm que orar, tem que buscar, irmãos, não vamos nos conformar. A palavra diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestimos, é buscar, é clamar, é não desistir, que o Senhor vai nos revestir, que o Senhor vai nos fortalecer. E o Senhor enviou respostas dali, trabalhando na vida de Daniel. Através da vida de Daniel, o Senhor mostrou o futuro, o Senhor mostrou revelações, o Senhor deu sonhos para eles, e tudo que Deus mostrou para Daniel se cumpriu. Algumas coisas ainda vão se cumprir. Mas ele estava ali como servo de Deus, obediente, como servo de Deus ali, que não fugiu dos seus propósitos, que não fugiu daquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. E Daniel foi levado muito cedo
para a Babilônia, né? O lugar de pecado, o lugar terrível. Com 17 anos, ele foi levado cativo, mas ele não se prostrou diante de manjares, não se prostrou diante de pecado, não se prostrou diante de imagens de escultura, não se prostrou. E o Senhor que quer nesta noite, nesta campanha, que nós não nos prostramos diante de situações, porque Ele quer nos revestir, Ele quer nos fortalecer. Aqueles que clamam a Ele, de noite e de dia, o Senhor vai responder, como Ele respondeu ali para aquela viúva, que estava ali todo dia ali na porta do juiz, batendo, faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu, todo dia, a palavra do Senhor diz que, não sei quanto tempo, mas ela ia ali, batia, e ali buscando, e o Senhor quer que nós buscamos, que nós nos levantamos, igreja do Senhor, tem muitas batalhas ainda a ser vencidas, não desistam, se levantem. Quantos aqui as famílias ainda não estão salvos? Quantos aqui estão com pessoas enfermas dentro de casa? Quantos aqui estão em guerra, estão em desunião? E o Senhor quer fazer uma obra grandiosa, mas nós precisamos nos levantar, precisamos nos fortalecer, porque a palavra do Senhor diz para nós, nos fortalecer na força do Senhor. Não é na sua força, não é nas suas palavras, mas é na força do Senhor. Como Daniel ali, jejum, oração, buscando ali, sendo determinado, não desistindo dos propósitos dele. E que nesta noite, nesta campanha, nós não desistimos do nosso propósito diante do Senhor. Amém, irmãos? Então se levantem. Quantas vezes o Senhor nos levanta de madrugada para a gente orar, né? Orar, irmãos. O Senhor está falando da importância de nós estarmos orando. Quando o Senhor te levantar de madrugada é para você orar. Ore pela sua vida, ore pela sua igreja, ore pelo seu país, ore pela nossa nação. Ore. O Senhor diz para nós orar, porque através da oração Ele fará grandes coisas extraordinárias, Ele vai fazer aqui neste lugar, vai fazer de forma gloriosa, como Ele apareceu ali de forma gloriosa, nesta visão ali para Daniel. O Senhor quer nos dar visões, o Senhor quer apresentar diante de nós, mas nós precisamos desse posicionamento, que as armas da nossa guerra são para a destruição das fortalezas do inimigo. Então nós temos que estar lutando contra todos esses principados, e nós não vencemos se nós não colocar o nosso joelho no chão, colocar a obra do Senhor em primeiro lugar na nossa vida, aí nós vamos vencer. Então Daniel aqui foi um exemplo para todos nós, que nós possamos, em nome de Jesus, nessa noite, nos levantar. As segundas-feiras aqui está uma bênção, e o Senhor tem muito mais para fazer, como o bispo falou, que Ele vai determinar na vida de muitas pessoas, bênçãos, mudanças. Então o Senhor, nesta noite, que é um revestimento, e esse revestimento, o nosso coração precisa estar limpo, o nosso coração precisa estar puro, o nosso coração precisa estar cheio da presença do Espírito Santo. Né? Quando você vem para a casa do Senhor, não olha as falhas das pessoas, nós somos cheios de falha, mas olha o que o Senhor está falando nesse altar, olha o que o Senhor está profetizando, olha quantas vezes o Senhor fala duro conosco, mas é Ele falando para que nós crescemos, para que nós abaixamos a nossa crista, que muitas vezes nós somos rebeldes, e o Senhor quer mudar a nossa
vida. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar muitas famílias aqui. O Senhor quer salvar muitas famílias. Então, nesta noite, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Fortalecei-vos. Eu tinha um irmão que fez coisas terríveis, tentou se matar várias vezes, mas todo ano eu punha aqui na campanha. E o Senhor fez uma obra grandiosa, o Senhor salvou ele. O Senhor, ali, ele foi batizado recentemente, e a última vez que ele tentou suicídio, ele ficou 5 dias na UTI. Aí eu coloquei na oração, o bispo orou. Quando ele saiu da UTI, ele saiu outro, saiu falando, saiu conversando. O médico ficou abismado, mas falou: como é que um dia você está em depressão e outro dia você está assim, avivado, fortalecido, começou a trabalhar logo, se levantou outra pessoa, porque Deus tem grandes coisas, irmãos, para fazer nesta campanha. Então é importante fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, na força da tua palavra, né? Então nesta noite, vamos buscar cada dia mais o Senhor, levantar os nossos olhos para o alto, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa força. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, vamos nos levantar e nos prostrar, porque obras grandiosas o Senhor vai fazer. Nós estamos apenas no 4º dia. Amém? E as palmas louvam o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos declarar aí, irmãos. Vamos declarar com força. Vamos ficar de pé. 4º dia da campanha. Eu não sei o que tem acontecido com os irmãos estão cansando já. Vocês vão ver no meio do caminho. Mas o Senhor vai renovar a força de vocês. Amém? Declarando como se fosse um grito de guerra. Declaro neste dia. Que todo mal que estiver para atrasar as minhas vitórias seja repreendido, aniquilado, em nome de Jesus. Assim como Daniel se derramou durante 21 dias nos pés do Senhor, eu também quero ter o meu propósito de jejum e oração para poder ter o escape e estratégias do Senhor para vencer as batalhas. Embora os avisos ao povo de Israel para se despertar, assim o Senhor diz para nós: desperta, se prepara para a guerra com Satanás, onde as hostes do inferno
do Senhor diz que nossas armas não são carnais, mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas é contra as hostes do inferno. Vamos nos fortalecer, jejuando, orando, buscando a nossa espada da fé, buscando a força do seu poder, anulando todo mal, em nome de Jesus. Somos vivos.